eu sempre cito, por exemplo, a Frozen. A Elsa da Frozen. O desenho da Frozen explodiu, né? Festa de aniversário de crente, se chegava, era só Frozen. O desenho da Frozen foi baseado na Rainha do Gelo. Existe um filme, A Rainha do Gelo, tá aí no YouTube, se você quiser, coloca lá, Rainha do Gelo, você vai ver o filme. A Rainha do Gelo, no livro que gerou o filme e que gerou a Elsa, é a rebelião de Lúcifer. Não vai mesmo? Olha só. Meu Deus do céu. Um desenho animado que foi baseado na rebelião de Lúcifer. Que está ligado à quebra do espelho. Então, quando a Elsa ela tira a luva da mão e ela dá um grito, livre estou no desenho, quebra um espelho no céu e cai um monte de caco de espelho na terra. O grito, livre estou. O Lúcifer se rebelando, olha só, e manifestando o desejo que ele tinha. De ser livre. Ser livre. Aí ele dá o grito, livre estou. Quando ele dá o grito, quebra o espelho. No livro, A Rainha do Gelo, as pessoas que pegam o caco de espelho e olham para dentro dele, enxergam o demônio que existe dentro delas. Meu Deus do céu, isso é forte demais. E é um desenho animado. Se eu falar, seja sincero, dentro de uma igreja hoje com 1000 pessoas sentadas, o que eu estou falando aqui agora, o que o cérebro das pessoas vai assimilar? Quem tem espiritualidade vai dizer, sangue de Jesus tem poder. Tá lá. A pessoa consegue ver. Mas a maioria das pessoas vão dizer, isso é um religioso conspiracionista. Doido. Consegue ver demônio em tudo. Você tá entendendo? E olha o nível que nós estamos. Por que não cai mais pessoas endemoniadas nos cultos? Isso é fato, né? Na verdade, existem igrejas que cai um monte, né? E existe igreja que não cai mais nenhum. Mas no nível que era... Que é na maioria das, principalmente igrejas pentecostais, né? Não está manifestando mais demônios, porque as pessoas não acreditam mais neles. É verdade. Porque elas não discernem mais o mundo espiritual. Mas também, pastor, as pessoas pararam de acreditar na existência de manifestação de demônios por causa das manipulações na TV também, né? Sim. Eu acredito, porque assim, primeiro que demônio que se manifesta em igreja é demônio suicida, né? Ele está se manifestando para ser expulso. Agora, houve as pessoas estão desconectadas do mundo espiritual, sem perceber o ataque que elas estão vivendo. Então tem um monte de gente, Fábio, que sabe o caminho de que deve trilhar, de oração, de jejum, de busca, e não conseguem mais. Elas querem voltar a ter espiritualidade, mas parece que algo... Não tem a criptonita do super-homem? Algo chegou ali, arrancou a força da pessoa e a pessoa ela não consegue mais discernir. É como se ela tivesse hipnotizada, convivendo com o mal, sem autoridade nenhuma para combater aquilo. E eu estou dizendo algo, se a gente perguntar aqui, tem várias pessoas que estão dessa forma. Tem vontade de guerrear, de voltar para a luta, de voltar a ter sentido a existência de uma vida com Cristo. E parece que o cristianismo virou algo vazio, monótono, sem sentido, porque Jesus deixou de ser o centro. Um monte de coisa assumiu o lugar daquilo que preenchia verdadeiramente, que era Cristo. Então, assim... Mas a alma dessa pessoa talvez esteja gritando igual Davi, porque tem vontade, torna-me dar a alegria da tua salvação, né? E aí vem a cegueira tá tão grande que as pessoas não conseguem discernir mais. Então, hoje, né, as pessoas... não existe maldição hereditária. É um argumento, né? Que eu também gosto de usar o termo maldição hereditária, mas eu acredito em legalidades no mundo espiritual. Então, existe legalidades dadas no mundo espiritual. Então, o diabo precisa do homem para ter contato na terra. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da maçonaria. Toda cidade que você entra no Brasil, qual é o primeiro monumento que tem na entrada da cidade? Loja maçônica. Você tem lá o compasso, né? O Gadu, ou você tem o Rotary Club. Você tem um ponto de contato, que é aquela cidade está consagrada a um grupo de pessoas, tá? Aquilo ali já é um ponto de contato de demônios. Eu vou explicar algo só para as pessoas entenderem. Eu tive pregando em Sidrolândia, Mato Grosso. O presidente da Câmara
pentecostal, assumiu a Câmara, né? Ele é vereador, assumiu como presidente da Câmara. Ele passava, no corredor tinha uma cruz. E a hora que ele passava e olhava para aquela cruz, ele ficava todo arrepiado. E ele ficou incomodado. E foi um dia, foi 2 dias. Aí ele chegou no gabinete dele, chamou o zelador e falou: pega aquela cruz, embala a cruz e guarda. Guarda a cruz. Quando o outro presidente assumir, se ele quiser colocar lá, pode colocar. Não, tire com todo cuidado e tal. Tirou a cruz da parede. No outro dia, 3 grau-mestre da maçonaria no gabinete dele. Por que o senhor tirou o crucifixo? Foi nós que doamos aquele crucifixo para a Câmara de Vereador. Por quê? Por que o presidente da Câmara, sendo crente, sentia arrepio quando olhava? Porque era um ponto de contato da maçonaria dentro da Câmara de Vereador da cidade. Meu Deus do céu. Ô, pastor, mas isso aí é uma doideira. Como é que pode a própria maçonaria, que é um dos braços dos Illuminati, que alguém diz que faz pacto, existem pessoas que falam que faz pacto com o próprio diabo, usar a cruz, que é o maior símbolo do cristianismo. Era uma cruz vazia, né? Sim. Usar a cruz como maior símbolo do cristianismo. Para um ponto de contato. Você vê, não é forte o negócio desse. É difícil de se entender, né? Loucura. E eles iam querer que a cruz voltasse. Eles pediram. A gente doou e nós queremos. E aí o vereador tremeu. Ele falou para mim, eu tremi. Imagine, você tá com 3 grau-mestre na tua frente, te argumentando sobre algo que foi doado por eles. O que aconteceu? Ele foi orar e na oração Deus falou com ele e ele não colocou a cruz aí. Chamou eles de novo e falou: enquanto eu for presidente não vai estar, mas está guardado. Se vocês quiserem ir lá ver onde está guardado, o próximo que assumir, aí vocês podem falar com ele e ele coloca lá novamente. E aí ficou por isso, né? Mas a pessoa tem que ter muita autoridade para fazer isso. Para quem entende o mundo espiritual, a pessoa tem que estar com uma vida com Deus, né? Tem que ter convicção do seu posicionamento, né? E aí, por exemplo, é bom a gente falar sobre isso. Eu sempre falo de objetos. Antigamente, o que os pastores ensinavam nas igrejas? Se você ganhar comida, o que os pastores falavam? Ore antes. Ore antes. Ou não aceite. Hoje as pessoas ganham comida, ganham roupa de qualquer pessoa e nem tem discernimento que pode ter algo por trás. E existem objetos que pessoas ganham, que você olha para o objeto, você sente uma opressão maligna naquilo, você pensa em destruir isso e você não consegue, porque parece que tem uma energia dentro daquele objeto que impede você de arrancá-lo de dentro da sua casa. Você acredita nisso? Eu acredito. O senhor falou de alimentos, principalmente em festas, né? Festa de Halloween, festa de Cosme e Damião. Crianças que recebem doce na rua. Festa de São João, crianças que recebem em número... Enfim, as pessoas já não têm mais esse temor, esse tremor de apresentar a Deus antes de ingerir esses alimentos, antes de consumi-los, né? Então, eu digo assim, esses objetos, eles podem ter vindo com um objetivo. Aí entra 2 coisas. Macumba não pega em crente, que é o que o pessoal fala. Macumba não pega em crente. Aquele que é do Senhor... É bem simples entender isso. Aquele que é do Senhor maligno, ele toca. Então, veja bem. As pessoas precisam entender que se a tua vida espiritual, a tua imunidade espiritual está baixa, você é um alvo de ataque. Você está entendendo? Porque, né, não é sempre que você está em um momento espiritual legal, né? De então, oração, se a tua vida espiritual ela tá com a imunidade baixa, você vai ser atacado. Aí vamos lá, não estou dizendo possessão, opressão. E se fizer a estatística disso aqui, você vai falar que está todo mundo oprimido. Dores de cabeça, isso é opressão demoníaca. Visão de vultos. Ouvir vozes. Olha só, opressão demoníaca. Desejo de morte. Chora por qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa vê uma barata, chora. Quebrou um copo, chora. Alguém atravessou a rua e olhou atravessar, a pessoa começa a chorar. Chora por qualquer... Tudo sintoma de opressão demoníaca.
E aí, nervosismo, opressão demoníaca. Então, são sintomas que a pessoa ela está sobre um ataque espiritual, ela está oprimida espiritualmente. E aí, muitas das vezes, ela quer combater e não tem autoridade. E aí vem também aquela questão de humanizar aquilo que é espiritual, né? E aí, o que é? Vou tomar antidepressivo. Vou no psicólogo. Vou tomar remédio. E muitas das vezes o negócio é mais espiritual do que a pessoa imagina. Então, existe hoje o mundo espiritual. Eu sempre digo isso, né? Ele é mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E esse mundo... O Alan, eu acho que tá tentando expulsar o mundo espiritual aqui. Né? Continua, não tem não. O homem começou a espirrar aqui, rapaz. Então, o que tá acontecendo, irmãos? Quando a gente olha para o mundo espiritual, né? Hoje, por exemplo, a gente fala de assuntos de sério, por exemplo, Jesus vai voltar para as pessoas não acredita. É utopia para muitos, né? Como a questão, por exemplo, a gente está falando que demônios, eles atacam, eles existem e eles precisam de um ponto de contato. Qual pode ser o ponto de contato? Um objeto que você recebe, uma comida que você come, algo que você fez em oculto que nunca foi confessado. E aí que muita gente, né, veio bombardeando aí na nossa fala, que a gente tem que confessar pecado para Deus, que é Ele que perdoa pecado e tal. Mas nunca foi trazido à luz o pecado cometido em oculto. E todo pecado oculto gera legalidade no mundo espiritual. Ele gera, é como se o diabo tivesse uma carta contra a pessoa, para atacar a pessoa. E é por isso que a pessoa não tem paz na mente. O diabo sempre... Daí, por exemplo, a pessoa está com a imunidade espiritual baixa, ela cai em determinados pecados. E... A vida financeira dela não vai, a vida familiar não está dando certo. Ela própria vai se condenar pelo pecado que cometeu. Quer dizer, o diabo já vai se aproveitar dessa brecha. Então é melhor você voltar para o mundo, é melhor você viver no mundo do que viver na igreja da forma que você está. E aí muitas das vezes a pessoa não se enquadra mais no mundo e ela vai viver dentro de um evangelho aprisionada. E são milhares e milhares de crentes que estão vivendo dessa forma, com legalidade no mundo espiritual para ser atacada. Isso por conta do pecado. Que não confessa. O que abre brecha no mundo espiritual para a pessoa ser atacada por espírito maligno é o pecado. É o pecado. Então nisso aí o senhor pode dizer que crente pode ficar endemoniado? Eu já expulsei demônio de crente. Então, com certeza, né? Então, assim, diante da legalidade que a pessoa dá, ela simplesmente está abrindo e ela sabe. E aí que é a questão consciente ainda, né? De que tudo que fez em oculto tem uma legalidade no mundo espiritual e abre uma brecha para ela ser atacada. Então, como é que eu converto tudo isso em bênção? Princípio da palavra de Deus. Há uma necessidade. O que encobre a sua transgressão nunca prospera. A Bíblia não vai se contradizer. Então há uma necessidade de confissão. Confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Isso é bíblico. Quando dois de vós ligares, está no plural, qualquer coisa aqui na terra será ligado no céu. Quando dois de vós desligares, qualquer coisa aqui na terra será desligado no céu, está no plural. Então veja bem, há uma necessidade de uma concordância, de eu trazer a luz, de eu manifestar, né? Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, assim, o mundo espiritual, as pessoas hoje elas estão sobre um ataque. E aí vem essa questão, Fábio, né? As pessoas humanizaram, por isso que muita gente está dentro do cristianismo e o cristianismo não tem sentido. Porque quando eu tiro Cristo do centro, o homem se torna o centro, e o homem se transformando no centro, nada tem sentido. O sentido da existência de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida de qualidade, é Cristo ser o centro da nossa existência, né? E aí eu preciso me pautar no que Cristo ensinou. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vim para vos dar
vida. E vida Em abundância. em abundância. E tem um monte de gente que não rompe. Não rompe por quê? Porque existe uma repetição geracional. Existe. Se você pegar o histórico do bisavô, do avô, do pai, tá se repetindo na tua casa.